Então vamos lá, vamos ler. 10 de Atos dos Apóstolos, 44 a 46 é a primeira leitura. Que diz-nos assim as santas e sagradas Escrituras. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3 e 4. São os versículos. Vamos ler? Enquanto tem barulho de Bíblia, tem gente procurando. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra de Deus. Tomem assento, o Senhor seja com todos nós. Maria Divina dos Santos, bem-vinda. Ivonete Rezende, bem-vinda. Maria Ilíndia, também bem-vinda. É a mamãe do Leandro, eu acho, né? Deus abençoe, minha irmã, bem-vinda. Kátia Mochita, bem-vinda. Desde Atlanta, nos Estados Unidos, bem-vinda. Deus abençoe todos que estão conosco aí, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos, então, falando sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são dons para toda a igreja. E nós falamos dos 9 dons divididos, para ter um entendimento melhor, dividido em 3 grupos. Os dons de poder, os dons de revelação, já falamos desses 2 grupos, e agora vamos falar dos dons da fala. Os dons de fala, que são os 3 últimos dons da relação dos 9 dons de 1 aos Coríntios 12. E nós falaremos do primeiro deles, que é o dom de variedade de línguas. E nós falaremos junto com esse dom, do dom da interpretação de línguas. Para entender sobre o dom de línguas, eu já vou direto no assunto, né? Vocês que estão fazendo, está sempre junto, já está ligando no assunto. Você que perdeu, volte lá no YouTube, no culto anterior da terça, e você vai estar pegando a sequência. Vai pegar primeiro para depois ter a sequência com este agora. Para falar dos dons de língua, às vezes é complicado porque tem muita gente falando muita coisa e confundindo muita gente a respeito. Nós temos os cessacionistas, que já falei aqui, que são aqueles que creem que os dons existiram somente na época dos apóstolos, na fundação da igreja, por necessidade, e depois cessaram, por isso cessacionistas. E tem aqueles que acreditam de uma forma, que o dom de línguas, eles interpretam que é um só tipo de conhecimento que se tem a respeito do assunto, mas não é. No mínimo, esse falar em línguas tem que ser visto em 3 ângulos diferentes. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, as pessoas entendiam o que aqueles aproximadamente 120 estavam falando. E eles estavam falando em outras línguas. E as pessoas entendiam, o texto é claro, porque eles falavam na língua deles. Então, se tivesse lá o japonês, estava ouvindo alguém falar em japonês. O inglês, ouvindo alguém falar em inglês. E interessante que quem estava falando eram os galileus. E galileus eram os roceiros que nós interpretamos nessa época,
pessoas menos esclarecidas, indoutos, etc. Poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Fizeram essa pergunta, e aqueles homens estavam falando todas as línguas daqueles que estavam ali para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Todos eles, medos, persas, todos eles ouvindo falar na própria língua. Então, aí tem gente que usa essa passagem para dizer que a gente não fala outro tipo de língua. A gente fala, quando a gente abre a boca, a gente fala inglês, francês. Estou lembrando do irmão aqui que estava recebendo oração para ser batizado no Espírito Santo. O irmão está, fala em língua, fala em língua, fala em língua. E o irmão, apurado, apertado, com ele, fala em língua, fala em língua. Ele, my Jesus, I love you, my Jesus. Apertado. Ele ficou, não entendeu, né? E às vezes a gente que vai ministrar, parece que a gente pensa que a pessoa que está sendo ministrada sabe o que nós sabemos. E não é assim, né? Tem que prestar atenção parece cômico, mas é verdade, né? O que aconteceu. E aí tem o falar em línguas que Paulo, depois nós vamos discorrer aqui, que Paulo fala em 1 Coríntios 12, né? O dom de variedade de línguas, né? A relação dos 9 dons. Aí Paulo está falando como dom. Por isso que ele faz uma pergunta. Todos falam em línguas? A resposta é, que está oculta, não. Mas o que ele está falando aqui? Dos dons. Então, falar em línguas como dom é variedade de línguas. Aquele lá do capítulo 2 é a língua dos homens. Dos dons, é dom para edificar o outro. Agora tem o falar em línguas como um sinal. Quando você é cheio do Espírito Santo e fala a Deus. E Paulo fala assim, que quem fala em língua edifica a si mesmo. Ele fala não aos homens, mas fala a Deus. Então tem 3 direções aqui para a gente, tá conseguindo entender? Tem 3 direções para nós irmos aqui. Como dom, a pessoa que fala variedade de línguas, fala aos homens. Como oração, a pessoa que fala em línguas, fala a Deus, mesmo não entendendo, mas edifica-se. Quando a pessoa fala a língua do outro como nação, a língua original, é homem falando para homem. Então, um fala de Deus para os homens, o outro fala de si para Deus, e o outro fala de homem para homem. Entendeu? Sim ou não? Amém? Então, é por isso que tem a confusão de uns irmãos que interpretam diferente, usando isolado cada uma dessas coisas para defender o que pensam. E não é por aí. Nós somos chamados de pentecostais, não porque somos pessoas leigas, não. É porque nós cremos no que Deus fez no dia de Pentecostes. Na Bíblia não chama as pessoas de pentecostais, mas a Bíblia conta a história dos que foram cheios no dia de Pentecostes e os Atos dos Apóstolos vão justificar isso. Então, nós somos chamados de pentecostais porque cremos no que Deus fez no dia de Pentecostes e cremos que até hoje. E os dons são irrevogáveis e Deus não morre, então Deus é o Deus que distribui dons em todo o tempo. Ok? Então nós lemos essas 2 passagens que falam de línguas e também quero lembrar os irmãos de Marcos 16, 17, quando Jesus fala, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Então, quando Jesus fala, aí vem aquela briga, né? Os dons são para todos? 1 Coríntios 12 responde, não. Por quê? Falam todos em línguas? A resposta oculta? Não. Então os dons não são para todos. Embora qualquer um em qualquer tempo possa ser usado do jeito que Deus quiser, porque Deus é livre para agir. Agora, o falar a língua dos homens, falar inglês, francês e etc., é para todos? Não. Agora,
o falar em línguas que edifica a si mesmo entre você e Deus é para todos? Sim. Quem crer, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então aqui é para quem crê. E quem crê aqui não tem nome, é quem crê. Alguém crê aqui? Então é para você. É para mim, que eu creio. Então, outra coisa, antes de entrar nos textos, pastor, o que eu faço para receber o dom para quem crê? Porque eu ainda não falei em línguas estranhas, pastor, e eu quero. Ore, 3 conselhos. Ore, ore e ore até ser cheio. E se demorar 10 anos, continue orando. Tem que crer. Tem gente que crê só até orar 2 horas, aí não crê mais. Tem gente que crê durante a primeira semana buscando, e depois Deus batizou, outro não batizou, eu não quero saber. Não, tem que crer. É melhor morrer crendo do que morrer tendo se afastado de uma coisa tão boa que Jesus deu para todos nós. Amém? Isso é o principal. Aí você vai jejuar, você vai santificar, você vai... Sabe o que é bom você buscar ser batizado com o Espírito Santo? É que a cobrança é de você para você. Você busca ser cheio e não foi batizado, e o outro foi batizado. Jesus, o que eu estou pecando, Senhor? Eu estou errando em alguma coisa, não é assim? Eu estou errando, Jesus, eu prometo, e começa as promessas. Me batiza, Jesus, me batiza. Você vai melhorando, você vai santificando, você vai crescendo, daqui um pouco, Deus batiza. Pastor, eu conheço uma pessoa que foi batizada e não sabia de nada. Deus faz o que Ele quer, meu irmão. Mas é melhor buscar e mostrar que você quer, tá bom? Eu lembro do batismo do Orlando, que eu já falei aqui tempos atrás. O Orlandinho, um negrozinho, cheio de Deus, abençoado, não sabia falar direito, mas orava e Deus fazia a obra. E eu digo isso para você entender. Ele estava na porta do hospital, ele era católico, apostólico romano, e ele na porta do hospital, rezando o terço. E vai contando as pedrinhas, que é 10 e 1, né? 10 e 1, vocês sabem. 10, aí vem um Pai Nosso. 10 Ave Maria, um Pai Nosso. 10 Ave Maria, vai virando o rosário. E ele está lá. De repente, um vento sopra e ele bate as costas na porta do hospital, falando em línguas estranhas. Falando em língua estranha. E ele olhando assim, o que eu faço? O que eu faço? E sem saber o que faz. Aí a voz do Espírito Santo falou com ele: vá na casa da irmã Luciana. Quem era a irmã Luciana? Uma assembleiana abençoada, cheia do Espírito Santo. Aí ele vai falando em línguas, vai para a casa da irmã Luciana. Chega lá, irmã Luciana, e ela, o que eu faço? Falando isso. Aí ela disse: vá para a Assembleia de Deus, irmão Orlando, vai para a Assembleia de Deus. E ele foi para a Assembleia de Deus e ali cresceu. Quando o Espírito Santo enche, ele dá a direção correta. A pessoa estava fazendo aquilo que a Bíblia não aprova, mas estava revelando uma fome no coração. É por isso que quando você chegar numa casa que você vê várias imagens de escultura, não julgue aquela pessoa, ela está tentando achar o Deus certo, no mínimo. Então use de compaixão. Estou vendo os santuários aqui, mas tem ao Deus desconhecido que eu quero te apresentar a Ele. Entendeu? Não critique, não zombe. Se tem alguém com algum Deus, você está procurando alguma coisa da parte de Deus. Está só faltando esclarecimento e instruções dos céus. Concorda? Então tá bom. Vamos aqui seguir, eu acho que as dúvidas preliminares foram sanadas, né? O dom de línguas é para a edificação espiritual.
Por isso que 1 aos Coríntios 14, 2, diz assim: o que fala em línguas não fala a homem, senão a Deus. Esse é aquele que fala é o homem falando a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É tão interessante porque o Espírito vai falar através de nós. E é uma obra que o diabo não entende, que as pessoas não entendem, que você não ouve para também se confundir, mas você sente que está ligado com Deus e está acontecendo algo especial. E lembrem-se que essa briga, se fala em língua ou não fala, né, tem gente que fala que a igreja não pode falar em línguas, esquece do que nós vamos ver aqui na frente. 1 aos Coríntios 14, 39, leia lá comigo. 1 aos Coríntios 14, 39. O que está escrito no final aí? Oh, irmão Charles está dizendo que eu lembro do irmão Orlando. Orlandinho era uma festa, irmão Charles. Glória a Deus. O irmão Orlando esteve aqui em Anápolis, nas duas rampas. Passou um período aqui conosco. Amém, guerreiro. O irmão Orlando é daquele que põe a boca no pano e não levanta, não. Pum, pum, orando. Quer que Deus derrame sobre sua vida? Tenha uma vida de oração verdadeiramente. Não ore para cumprir tabela, ore para buscar e encontrar a Deus. O que está escrito então? E não tem um punhado de gente aí proibindo falar em línguas? Diz que a igreja não pode falar em línguas? Não pode, porque Paulo falou que 1 ou 2, irmãos, ali ele está doutrinando os dons. O falar em línguas, quando Deus visita a igreja, cada um vai começar a falar em línguas e edificar a si mesmo. Deus está edificando a igreja. Quem que já foi em congresso que Deus derrama e todo mundo começa a disparar, a falar em língua estranha, ou ter batizado no Espírito Santo? Como que você acha que aconteceu quando os 120 aproximadamente foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas? Ou foi só 2 ou 3? E aí é uma discrepância, é uma coisa, não precisa disso. É só olhar para a Bíblia com simplicidade. Está escrito na Bíblia e é dessa forma. Não, porque no original, e aí começa cada um. Já viu aqueles teólogos brigando? É que essa palavra é epitomia. Ela vem por causa da etimologia fulano de tal, do fulano que dizia isso, mas Sócrates interpretava assim. Aí o outro dizia, mas o contexto da passagem, esta palavra, ninguém entra em acordo, nem os teólogos greguistas e hebraístas. Não entra em acordo, porque cada um quer trabalhar o texto ao seu bel prazer, a sua própria interpretação. Tenha um coração puro, seja de Deus, se encha do Espírito Santo, você não vai confundir nada. Uma das pessoas boas para se ouvir a respeito dos dons é o Luciano Subirá. Por quê? Ele veio de uma formação de pais que eles eram cessacionistas. Mas de repente acontece com ele dele ter a experiência com Deus maravilhosa. E aí ele vai estudar isso e vai equilibrar. Eu sou uma pessoa que fui convertido na presbiteriana, que cria no cessar dos dons. E cria de uma maneira diferente. Mas quando eu comecei a experienciar os dons, eu vi o quanto a palavra é verdadeira, fiel e completa para hoje. E Deus foi me enchendo. Então, nós deveríamos parar de criticar e começar a estudar e experienciar esse Deus. Mas que jeito? Santificando as nossas vidas, entrando em propósito espiritual, deixando Deus ser Deus do jeito que Ele é Deus, conforme a Bíblia para nós. Entende isso? Sem levantar contra, sem brigar, sem isso. Deus não quer uma igreja que brigue, Ele quer uma igreja que ame, se una e se torne uma só em Cristo Jesus.
Então, não proíba, deixa falar, deixa usar. O que Paulo está fazendo é doutrinar dons. Então, a igreja tinha todos os dons, não era ignorante a respeito dos dons, mas eles eram ignorantes, 1 Coríntios 12, versículo 1, ignorantes a respeito do uso dos dons. Como é que isso funciona em decência e ordem? É isso que Paulo está fazendo. Deus abençoe a irmã Marta. Trouxe o Murilo. Murilo faltou, só puxa a orelha dele. As duas, certo? A senhora viajou, mas ele não. Isso, aleluia. Deus abençoe vocês, viu? E eu tenho que dar bem-vindos ao irmão Clomar, mas a irmã Sônia, a missionária que estava de viagem, o Daniel, que estava, mais a mãe Janaína e as crianças, passando por um momento de reciclagem, mas já, graças a Deus, venceu. Mais alguém? A Cássio Ivair? Você está viajando? Oxe, Ivair falou, pastor, não vai dar tempo, mas vai dar tempo, vou fazer o possível e deu, né? Graças a Deus. Então, esses são bem-vindos, vamos dar glória a Deus por essas vidas? Se tiver mais alguém que eu não falei, me perdoe aí, é difícil saber. O Derek? O Felipe, Deus abençoe, bem-vindo também, igualmente. O Derek falou que ia estar lá, não sei aonde, fazendo não sei o quê, mas deu tempo. Aí, tá vendo? Vocês não cancelam, mas Deus cancela, porque é dia de culto. Aleluia, Deus abençoe, viu? Olha, meus irmãos, nós temos que entender que o que Paulo está ensinando aqui é como trabalhar esses dons, como conhecer o funcionamento desses dons. Mas eles já estavam ali naquela igreja que tinha todos os dons. Ok? Deu para entender, sim ou não? O dom de língua nos lembra da presença do Espírito Santo habitando em nós. Você está assim, estou me sentindo tão só, parece que Deus se esqueceu de mim. Turamacachore-candarai. Ele está dentro de você, você acabou de falar em línguas, quem falou foi o Espírito Santo. Hein? Ele lembra que o maior está em nós. Aquele que está em nós é maior. A presença do Consolador está em nós. Tem alguma coisa que não está certa aqui, mas aqui está muito bom. Porque Ele está em mim, aleluia. E eu estou nele. Glória a Deus. Tem o selo aí? O Espírito Santo é o selo de Deus. Orar e adorar continuamente a Deus em línguas nos ajuda a ser sempre conscientes da sua presença em nosso interior. Já viu quando eu gosto de pegar meu violãozinho de vez em quando, dou umas arranhadinhas assim, aí começo a cantar, às vezes em mistério, ali, aí começa a arrepiar, sentir vontade de chorar, de dar glória a Deus, de ter asas para voar, porque você está cultivando a presença de Deus na sua vida. Eu gosto de viajar quando eu vou de carro, de avião não dá. Quando eu vou de carro, eu gosto de viajar com Jesus só. A Vicilene fica falando, arruma um companheiro, porque eu não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou ver. E não vejo. Eu gosto de ir sozinho, irmã Marlene. Porque aí, a hora que passa o trevo, eu já começo a falar em língua estranha, gritar, cantar. Se vocês vissem, falar assim, o pastor ficou doido. E eu vou. Aí se o Marcial for comigo, eu não tenho coragem de fazer isso. Aí quando vai alguém, eu vou quieto, na vontade de dar uns gritos, irmão. Mas é bom cultivar a presença de Deus. Paulo falou assim, eu falo em línguas estranhas mais que todo mundo. Ele era o homem mais cheio do Espírito Santo da sua época. A gente tem que cultivar, falar em mistério, se encher, adorar. Eu lembro do Elísio caminhoneiro, pastor Elísio Dourado. Eu canto mesmo.
Ele para cantar, ele era pior que o Wesley quando começou. Misericórdia, Daniel lembra? O Wesley começou a cantar com o Júnior, irmão. Eu falei, Jesus, o Senhor ama demais esse povo. E aí, o Elias é daqueles que desafina até o canarim. Se ele bater palma, sai desafinado. E aí ele fala assim, e eu gosto de ir sozinho cantando. Porque Deus falou para mim que Ele me ouve. Eu canto, meu filho, mas é assim mesmo, Elias. Só não pode cantar na igreja, mas lá Deus adora, Deus recebe a adoração. E ele disse que arrepiava, mas é isso, irmãos, nós temos que cultivar a presença de Deus. Quando nós estamos sozinhos, não tem negócio de ser afinado, desafinado, não, nós estamos adorando e Deus está recebendo. Cultiva. O falar em línguas é um maravilhoso mistério de Deus dado a nós. Edifica a nós. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele sabe o que está aqui dentro e sabe transmitir para aquele que está no trono. Amém? Não tem momento que você vai falar com Deus, não tem palavras, de repente Ele te visita, você sente a graça, fala em mistério com Deus, e você não falou nada do que entendeu, mas saiu edificado e parece que estava tudo resolvido. Porque o Espírito Santo sabe entender o seu coração e decodificar isso tudo lá no trono de Deus. Um especialista na língua grega disse que esse texto que nós lemos, diz literalmente, o Espírito Santo faz intercessão por nós com gemidos que não podem ser proferidos em linguagem articulada. Linguagem articulada significa nosso tipo de linguagem regular. Ele prossegue e destaca como o grego enfatiza, que isso não somente inclui gemidos, que escapam dos nossos lábios em oração intensa, mas também o orar em outras línguas. Isso está de acordo com o que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 14. Ele disse, porque se eu orar em outra língua, a língua estranha, o meu espírito ora também. Não se trata de algo que o Espírito faz separado de nós. Esses gemidos procedem de nosso interior e saem dos nossos lábios. O Espírito Santo não está fazendo nossas orações por nós. Ele foi enviado para habitar em nós como auxiliador e intercessor diante de Deus. Cultive essa presença. Entende? Você já orou que às vezes você só fala, ai. A gente, com 27 anos de fé, já passa a ter muitas experiências na vida, prosseguindo com Jesus, né? Teve vezes que eu orava falando, ai. Eu nunca imaginei, naquela ocasião que estava acontecendo, que eu falasse isso involuntariamente. Voluntariamente eu não teria coragem, porque parece que eu cobro muito de mim. Parece hipocrisia. Ai. Mas de repente, eu me vi numa situação de clamor tão diferente, que saiu da minha boca. Ai. E o coração batia, a alma batia. E naquele momento o Espírito Santo, em cada um daquele ai, estava falando com o trono do meu Pai. A gente saía fortalecido da oração.
Parece que o ai curou a alma. É o gemido que sai da minha alma, que o Espírito Santo consegue chegar nele e fazer ele sair e chegar na presença de Deus. Nós temos que aprender, irmão Vilmar, chegar nisso. Nós temos que aprender, ao invés de passar tempo diante de Deus, é aproveitar o tempo orando diante de Deus. Nós temos que acordar para essa realidade. Voltar aos clamores que façam diferença no céu. Nós temos a mania de falar ai pelo machucado que temos, mas não ai pela ausência do renovo que precisamos. Guarde essas palavras. Creio que é o Espírito Santo falando conosco. Orar em outras línguas é orar de acordo com a orientação do Espírito Santo. É por isso que há tanta coisa tentando apagar as línguas de nós. Apagar tudo que Deus trouxe para nós de bom. Por que Jesus fala através de Marcos? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Por que é um dos sinais? Por que Jesus nos oferece, se nós crermos nele, ele nos oferece falar em novas línguas? É um privilégio, é uma honra dos céus, Deus trazer a nós o falar em línguas. Porque nós estamos falando a língua de Deus, a linguagem do céu. Nós estamos acabando de saber que estamos ligados com o céu. E que nós temos entrada, acesso à sala do trono de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e nós falamos com Ele, a linguagem dEle, Ele entende, Satanás não entende, as pessoas não entendem, mas nós estamos diretamente ligados com Deus. Entende? Pastor, eu não sou, eu quero, então busque. Talvez nesta noite mesmo, o Senhor pode entregar. Olha o que diz, 1 aos Coríntios 12, 31, abram, 1 aos Coríntios 12, 31. Manela, irmão Andy, desde os Estados Unidos, bem-vinda, bem-vindo, Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Encontramos? Olha o que está escrito. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Depois nós falamos sobre isso. Mas o que Paulo está dando aqui? Uma ordem. Está no imperativo. Procurai. Que jeito? Com zelo. Com cuidado, querendo achar a coisa certa, fazer a coisa certa. Escutei um glória a Deus, esses irmãos estão balançando as pernas assim, irmão. Vocês não falam, vocês ficam aí com medo. Procurai com zelo, buscai com zelo. Faça isso, é um mandamento. Os melhores dons, nós podemos buscar todos, mas Paulo está trazendo uma orientação, busque os melhores. Os melhores dons são os dons que me exaltam e me faz entrar num patamar de artista, de quem dá autógrafo. Não, melhores dons que servem. Eles são melhores porque servem mais. Ajudam mais os outros, colaboram com os outros mais. Deus não está exaltando ninguém, Ele está dizendo, se encha dos melhores dons para distribuir ajudas. Romanos 12, 6 diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada.
Ou seja, os dons é pela graça. Graça é um favor que eu não mereço. Então Deus não me deu dons porque eu mereço. Deus me deu dons por um propósito dele. 1 aos Coríntios 12, 28. Abram. Vamos usar a palavra. 1 aos Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Entendemos as respostas para todos estes que não são. Não são. Mas Deus, 4:11 de Efésios diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o que está escrito antes desse versículo? Que ele, tendo descido às mais baixas, aos lugares mais baixos, agora foi elevado às mais altas alturas e distribuiu dons. Ele distribuiu segundo a sua vontade e os seus desígnios, os seus propósitos. Então não tem a ver com alguém não. Alguém que Deus confiou que, tendo os dons, será um dispenseiro, um distribuidor de cuidados e de bênçãos para a igreja dele, para a edificação do corpo. Os versículos que se seguem, 4:11 de Efésios. Para a edificação do corpo, para que as pessoas alcancem estaturas de perfeição, estaturas de varões perfeitos. Então, o que Deus nos deu para isso. 12:13 de 4 de Efésios, então escreve: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele deu dons para mim, deu dons para você, no sentido que já temos ouvido e sabido que esses dons é manifestação dele, não é segundo a que a gente quer, mas nos usa com eles. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. Irmãos, se tem uma coisa e uma tarefa árdua, é aperfeiçoar os santos. Porque não se aperfeiçoa santos, senão com algumas coisas que os aperta, que provoca eles para terem uma vida mais próxima com Deus. Sim ou não? Então, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esses dons querem nos levar à unidade da fé. O que o diabo tem feito com as igrejas? Feito que os dons tirem de nós a unidade. Quando alguém começa a ser usado demais por Deus, algumas pessoas se aproximam dessa pessoa e dizem: abre uma igreja para você. Eu já ouvi isso demais. É rebelião, meu irmão. É rebelião. Se Deus quer que eu abra uma igreja, com certeza fala nos meus ouvidos pessoalmente. E eu vou lá no meu pastor presidente, digo: Deus falou comigo isso e isso, e eu falei com Deus, que se o senhor confirmar, eu faço, mas se o senhor não confirmar, eu não faço. Por quê, pastor? O senhor está duvidando de Deus? Não, porque Deus é organizado. Ele não me faz sair em rebelião de lugar nenhum. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai confirmar as obras dele e a unidade do povo dele. Se eu chegar a sair algum dia, eu não estou pensando em nada disso, estou dando um estudo aqui, amém? Chegar a sair algum dia, será dessa forma, se Deus falar, e eu e o pastor Francisco seremos muito grandes amigos. Porque senão não é obra de Deus, velho. Temos diferenças entre homens e homens de Deus? Temos. Apolo, Pedro, Tiago, João, Paulo, tudo diferente um do outro. Sim ou não? Mas eles se respeitavam
estavam juntos num só propósito, a edificação do corpo. Um planta, Paulo deixou bem claro, eu não morri por ninguém, nem Apolo morreu. Um planta, outro rega, Deus é que dá o crescimento. Tenha isso em mente, o Senhor vai se agradar disso na sua vida, pode ter certeza. Não almeje ser pastor presidente, não almeje ser alguém que o mundo vai te conhecer. Para com isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Almeje que as obras que o Senhor tem contigo se cumpram todas. Você entende a diferença ou não? Se você almejar demais ser um dia um pastor presidente e chegar a sê-lo fora da vontade de Deus, a queda vai ser muito grande. Seja somente o que Deus trouxe para você ser. Longe de nós o espírito da rebelião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Vemos que os dons espirituais são indispensáveis. Nós temos que almejá-los, porque é a ajuda do outro. E é interessante, né? Deus usa você para ajudar alguém, e Deus usa outro alguém para ajudar você, com os dons. Essa interdependência nos traz humildade. Paulo dizia, orem por mim. Paulo pedindo oração. Quem é Paulo? O cabra bom. O melhor homem de Deus depois de Jesus. Pedindo oração. Para que o Senhor me dê a palavra. Para que a palavra venha no tempo certo. Para que Deus feche a boca dos leões que se levantaram contra mim. Meu Deus. E 6,18 ele disse que de Efésios, nós temos que orar uns pelos outros. É dever nosso nos cobrir de oração uns pelos outros. Nós somos pessoas interdependentes. Por isso que o diabo quer te tirar da igreja, porque na igreja, essas pessoas que oram estão orando por você. Quando alguém ajoelha dentro dessa igreja, nós estamos orando aqui, né? Nós oramos segunda, quarta e sexta, das 10 da noite para frente, nós oramos aqui, até meia-noite os irmãos ficam, depois eu fico mais um pouquinho, e aí nós oramos aqui. Quando alguém se ajoelha, você que não ora, você que não faz nada, que é um preguiçoso de quinta categoria, quando alguém ajoelha aqui na igreja e diz, Senhor, abençoe esta igreja, você está no meio. Você está no meio. É aquele homem, não sei se foi Léo e Lea, que aconteceu isso com ele. Ele ministrou num lugar e Deus fez obras tremendas. E ele falou, não, mas eu... Foi ele, né? E aí Deus falou, não tem nada a ver contigo não. Está vendo que as duas freiras, elas oraram 8 horas antes de você pregar. E eu derramei aqui nesse lugar. Tem coisa que está acontecendo na sua vida que você não merece, mas tem gente orando por você. E isso tem que me constranger, porque eu tenho que orar. Agora entenda, oração de muitos protege você, mas até certo ponto, porque a sua oração é que levanta um muro de proteção em sua volta. Entramos aqui noutra linha, né? Mas vamos lá. Estão gostando do estudo? Os dons são indispensáveis. Olha o que diz 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí, 1:8 de Atos, tão conhecido, diz, mas para nós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder e testemunharão que Jesus está vivo no meio de nós. 1 aos Tessalonicenses 1:5. O nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. A igreja do Senhor tem poder,
tem unção, tem graça, tem autoridade. Ela serve a Jesus, ela tem o poder do nome de Jesus, ela tem a unção do Espírito Santo, ela tem autoridade para curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios e pregar o Evangelho, aleluia. Você é a igreja? 1 aos Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando se levanta em Deus, a autoridade já está aí. O poder do Espírito Santo já está aí. Por isso que a Bíblia diz que não sejamos tímidos. Use os dons, use a autoridade. Levante-se. Ah, mas eu estou com problema. Ah, é mesmo, Paulo não teve problema. Pelas mãos de Paulo, maravilhas aconteciam, os aventais de Paulo eram levados, os enfermos curados, demônios expulsos. Paulo tinha revelação, visão, palavra, direção, ele era ungido. Mas não tinha problema. Tinha ou não? Pedro não tinha problema. A sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro não tinha problema. Conta a história que ele tinha uma filha inválida, Petronilha. Mais ou menos isso, quem sabe? Não é? Inválida, que ficava lá na esteira. E aí ele fazendo lá recebendo uma visita, as pessoas começaram a dizer: você é um homem tão usado, por que a sua filha está aí? Por que seu Deus não cura ela? Petronilha, levanta em nome de Jesus, vem aqui e nos sirva. Ela levantou curada, foi lá, serviu e voltou para a mesma enfermidade. E Pedro disse: o dia que Jesus quiser curar, ele vai curar. Entenda que em todo tempo temos que ser dispenseiros. As coisas que Deus permite nas nossas vidas são para nos guardar, nos poupar, nos edificar e dar experiências. Paulo, falando sobre os sinais e os prodígios que Cristo operou por intermédio dele, pelo poder do Espírito Santo, testificou que o propósito dos discípulos de Jesus era conduzir os gentios, os não convertidos, à obediência através de palavras e de obras. Deus quer, eu tenho certeza plena que Deus quer encher a igreja dos dons. Quem é você? Eu sou membro lá da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Meu Deus, eu quero conhecer essa igreja. Quem é você? Eu sou membro da Assembleia de Deus lá da sede. Quero conhecer essa igreja. Quem é você? Eu sou membro lá do Esconderijo do Altíssimo. Sou membro lá da Batista, lá da Presbiteriana. Eu quero conhecer essa igreja, porque os sinais atraem os incrédulos. Deus quer te encher dos dons. Deus quer te usar com esses dons. Você tem coragem? Você quer esses dons? Romanos 15, 18 e 19. Porque não ousarei falar nada senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência e em obras, pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo. Terminando assim, tenho divulgado plenamente o Evangelho de Cristo. É com poder, é com graça. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por isso, Jesus em João 14, 12, citei aqui no culto passado: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço, e outras maiores do que estas farão, porque eu volto para o Pai.
Ele voltou e deu poder para nós. Não para nos engrandecer, envaidecer, pensar que somos alguma coisa. Eu vou sempre frisar isso, porque isso tem sido o prejuízo da igreja de muitos anos. Não, não é para isso. É para com humildade servir. Tikaru Hashei Hatamakura Nashiva. Aleluia. Por isso que eu li aqui Efésios 4:8. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu imagino que estava no coração de Jesus quando ele deu dons aos homens. Jesus estava vendo os miseráveis, os caídos, os enfermos, os problemáticos, os abandonados, os descamisados, os pobres, os ricos, os miseráveis, os milionários. Ele estava vendo os arquimilionários, os arquimiseráveis. Ele estava vendo tudo na terra e dizendo: vou encher o meu povo de dons para socorrer todo mundo. E na Karamachuramakai. Deus quer encher a igreja de poder e unção e autoridade para socorrer o mundo perdido. Deus, traga a nós, ele aqui, Darabasu, Verulba, Xerataim, Ho, Rakabasiromachai, Basum, aleluia, aleluia, traga a nós, sela, Senhor, com graça e autoridade. Aleluia. Amém. Quando o Senhor nos enche dos dons, nos usa com os dons, seja 1, 2, 3, seja 5, seja o que for. Eu, pela santa e infinita misericórdia de Deus, eu já fui usado com esses 9 dons. Então eu posso entender um pouco e trazer um pouco para os irmãos sobre isso. O dom de interpretação de línguas não é o dom de tradução, não é traduzir. Você fala, welcome here, bem-vindo aqui. A tradução, né? É bem-vindo aqui, né, my teacher? Seja bem-vindo aqui. Aí, é uma tradução. Agora, interpretação não tem nada a ver com o que você está ouvindo. Às vezes a pessoa fala umas 3 palavrinhas em línguas estranhas e a interpretação são 10. Porque é interpretação e não tradução. É diferente. Uma das coisas que eu gostaria que os irmãos não fizessem, irmãos, é brincar de falar em línguas estranhas. Custou tão caro para Jesus, é tão precioso o dom. Será que a gente tem a liberdade de brincar com coisas tão santas? O outro falou não sei o quê, o outro falou papapá lá para trás. Será que a gente pode fazer piada de coisas tão sérias, importantes e santas? Eu não gosto disso. Então, meus irmãos, a interpretação, é por isso que você vai ver alguém que está lá. É interessante, porque Deus me usou algumas vezes nessa questão. A pessoa está falando em língua estranha e você sente a inspiração e entende o que está sendo dito. Você nem ouve direito o que está sendo dito, mas entende. E você recebe o impulso do Espírito Santo. Eis que estou no meio de vós. Aí você fica naquela suspense, meu Deus, comecei, será que eu vou até o fim? Porque você fica uma briga do carnal com o espiritual. E aí a pessoa fala em mistério de novo e você entende. Porque eu quero nesta noite, eu estou só inventando aqui para você entender, ok? Eu quero fazer nesta noite uma grande, a pessoa fala, eu quero fazer nesta noite uma grande obra e peço, abra teu coração agora. E Deus vai confirmando, vai fazendo aquele clima ficar gostoso. É a interpretação. Depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Profecia. É a profecia em 2 tempos.
Profecia, depois nós vamos falar de profecia. Deus te inspira a falar a palavra dele. Você fala. Interpretação. 2. Um fala, o outro interpreta. Ou Deus pode te usar falando em línguas e te dar a você mesmo a própria interpretação. Tenho certeza que nós temos pessoas aqui que estavam orando, falando em línguas e falam assim: pastor, Deus falou comigo mesmo. Quem já teve essa experiência? Aí. E Deus, na verdade, te deu a interpretação da língua. Lembra quando eu falo aqui, Deus acabou de falar isso e isso? A interpretação da língua. E é gostoso, é maravilhoso. Só que tem noites que Deus quer fazer isso com você, mas você está com muito sono, não abre a boca, não entra no clima da oração, e você sai sem ouvir Deus falar, e Ele querendo te usar. E você pedindo: manda um profeta, o profeta já está aí. Eu quero usar você. Vou usar uma frase da Dilma: ou ser com você mesmo. Engasguei comigo mesmo. Como que tem jeito de engasgar com o outro, né? Aí, você tem que saber que o clima espiritual te aguarda todo dia. E Deus tem algo para fazer. Amém? Então, a interpretação não é tradução. Que mais que poderíamos dizer? Variedade de línguas, porque são várias línguas. Uma coisa que Deus faz também, com relação eu vou ficar hoje falando só sobre línguas, para a gente ficar bem por dentro um pouco mais desse assunto, né? Quando Deus quer renovar alguém de verdade, uma coisa é você sentir a presença de Deus, alegrar e tudo bem. Parece que é um renovo, mas não é aquele renovo que a gente sabe. O renovo verdadeiro, você vai para casa e parece que você não tem nada aqui dentro e está cheio. É um negócio esquisito, não é? Gostoso, não tem nada aqui dentro e você está cheio. Você está, meu Deus, parece que você está querendo andar nas nuvens, está andando nas nuvens, né? Isso é maravilhoso. Estou lembrando aqui uma vez que Deus nos usou para alguém, e Deus arrebatou essa pessoa, e depois ela despertou, ela levantou, ela saiu assim, ó. Parece que estava bêbada. Aí ela falava: estou andando nas nuvens, estou andando nas nuvens, estou andando nas nuvens. Tanta paz que entrou na alma daquela mulher, lá em Pontalina, Goiás. E então, mas quando Deus te dá esse renovo, Ele te dá outra língua. Vamos supor que você, só para entendimento, não quero pôr número em nada. Você falou 10 línguas estranhas já na sua vida, variedades, ok? Ele te dá a 11ª língua. E você sabe que nunca falou aquela língua, que é nova, e você está falando fluentemente aquela língua que você não conhece, talvez possa até conhecer, mas geralmente não conhece, e você está ali sentindo aquele clima e Deus te renova. E essa nova língua é um sinal de Deus que Ele está te renovando naquele momento. O que mais? Eu posso expulsar demônio falando em língua, pastor? Tudo pode acontecer, mas o Satanás não entende a língua. Mas se Deus quiser, você falando em língua, te encher de autoridade e só te usar na mão, tudo pode acontecer com Jesus. Nunca coloque Jesus dentro de um gesso. Ele é livre para ser Deus. Amém? Ele não contradiz a sua palavra jamais, mas Ele é Deus livre. Ele faz coisas maravilhosas que nós ainda não sabemos. E a segunda palavra, João falou assim: se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os livros não caberiam. Então Jesus fez coisas mais. E Ele mesmo disse, citado aqui por mim hoje, 14:12 de João: obras maiores do que estas farão. Tem coisa acontecendo por aí que Jesus não fez, né? Igual eu falei para vocês na terça passada sobre obturação de ouro, de prata, de platina, correção da arcada dentária, né? O filho do pastor Senivaldo, que hoje é juiz, Senivaldo Júnior, ele veio para mim depois de nós orarmos lá naquela noite em Goiatuba,
E ele veio para mim sorrindo, dizendo, aqui. Eu falei, não tem ouro aí não, não tem prata aí não. Nós estávamos procurando a obturação. E ele, não, olha aqui. E eu não estou vendo nada, ele é desse tamanho assim. Aí, depois ele foi lá no pai dele, não sei o quê, e falou, a minha arcada dentária. Ele tinha os dentes todos, como diziam os antigos, encavalado. E Deus corrigiu toda a arcada dentária dele. Ele tem um sorriso limpinho, a arcada dentária corrigida assim, ó. Deus fez esse milagre. Jesus fez isso lá na época dele? Não, que nós saibamos, pela Bíblia não. Mas quem fez isso hoje? Foi ele através de um instrumento. Não é? Obras maiores do que essa. Porque alguém crê e alguém deixou ele usar. A glória é dele, porque é ele que faz. Mas vocês entendem? Coisas maiores, experiências maiores, coisas especiais. Deus quer renovar e levantar a sua igreja para obras sobrenaturais. Deus quer nos dar, eu vou usar esse termo, mas não literalmente, mas para você entender. Deus quer que nós voltemos a nos encantar com as manifestações dele. Ele quer voltar a ser Deus livre no meio de nós. Ninguém prende ele, entende? Mas nós prendemos Deus na nossa cachola. Nós colocamos Deus limitado. E Deus não é limitado. Ele faz o que quer, na hora que quer. Ele é soberano. E Ele quer te encher. Ele quer te levantar pregador, pregadora. Ele quer te dar dons para ganhar almas, para reconciliar vidas. Ele quer te dar dons de curar. Ele quer te dar uma capacidade sobrenatural de conduzir vidas para o caminho da salvação. Ele quer salvar a sua família através de você. Ele não quer que você ligue para o pastor dizendo, vem aqui pastor. Não, Ele quer usar você e manifestar a glória dEle. Por isso, busque ser cheio do Espírito Santo. Busque o batismo. Hoje é que dia? Busque o batismo. Ele é para todos. E eis que derramarei nos últimos dias o meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele fala que os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Ele está falando de coisas maravilhosas acontecendo para nós. Os dons se manifestam no Antigo Testamento de maneira tremenda, com exceção de dons de variedade de línguas e dons de línguas. Mas Deus sempre mostra em toda a história que Ele quer usar seu povo. Não havendo profecia, o povo corrompe. Não havendo sinais, o povo distancia de Deus. Os sinais aproximam as pessoas de Deus. João Batista, ele aparece 400 anos depois do silêncio que alguns historiadores, estudantes acreditam em 150 anos apenas de silêncio, mas são 150 anos. E aí João aparece no deserto falando em nome de Deus, e as pessoas ficam maravilhadas, tem sinais de novo. Tem sinais. Está acontecendo alguma coisa. Vamos lá ver. Nós temos que voltar a ser a igreja dos sinais. A igreja dos que creem, dos que se deixam instrumentalizar pelo Espírito Santo. No momento da oração, Deus quer usar você para alguém. Se levante para Deus. Seja profeta de Deus. Encha-te do Espírito Santo. Muitas vezes falta sentido na nossa vida porque nós não deixamos Deus nos usar. Deixa Ele te usar para você. Mas agora, não seja uma farsa. Viu? O que é uma farsa?
Jesus falou que naquele dia muitos chegarão diante dele, dizendo, mas em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, profetizamos. Senhor, somos nós, apartai-vos de mim. Eles não eram filhos, era uma farsa. Porque filho obedece. Filho guarda a palavra para não pecar contra o pai. O filho santifica a sua vida. Antes de querer os dons, e nós já falamos sobre isso nesses seminários, queira o fruto do Espírito. Queira ser cheio do Espírito para glorificar e adorar o Senhor com seu testemunho de vida. Principalmente dentro da sua casa. Dentro do seu quarto. Diante do seu computador. Levante a sua vida, ame os preceitos de Deus, ame os mandamentos de Deus, eles são de vida, eles são para te guardar, eles são para te proteger, imunizar. Amém? Fique sobre os pés. Glória a Jesus. Vamos. Irmã Tânia, pastora Tânia, de Goiânia, lembro dessa época, eu estava lá. Irmã Tânia, glória a Deus. Glória a Deus. Temos testemunhas, né? Nós falamos aqui do pastor Senivaldo Júnior. A Taninha era aquela que abria a boca e Deus derramava glória, cantando louvores. Desse tamaniquinho assim, hoje é pastora lá em Goiânia, glória a Deus. E a gente levava ela nas nossas cruzadas, né? Nos lugares que íamos. Aí falava, vamos ouvir Mantânia cantar. Aí eu pedi para o camarada, aí vinha aquela menininha. Aí chegava, Pai do Senhor, o povo olhava assim, não dava crédito não. Quando ela abria a boca, meu Deus, aí Deus abençoava. Quando der, vem aqui, pastora Tânia, Deus te abençoe. Anita Marques, Deus te abençoe, te fortaleça, te alcance aí, viu? Ivana Rodrigues, também, Cleo Lima, Deus abençoe vocês. Vamos orar, meus irmãos? Quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo, uma das 3 direções. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Quem fala em línguas, como dons, fala de Deus para os homens. E quem fala em línguas, como línguas dos homens, fala de homens para homens. Línguas dos homens para homens, ok? Helena Mendes, Deus abençoe, bem-vinda também. Vamos aqui orar e o Senhor pode nos encher, aleluia. Esse é o momento que o Senhor pode resolver lá do céu e dizer, vou encher, vou batizar, vou dar a graça, eu vou renovar, eu vou avivar, eu vou fazer mudanças. Aleluia. João Batista deixou claro, João o batizador, ele disse assim, eis aí, apontando para Jesus, aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza é Jesus Cristo. Quem batiza está aqui no meio de nós, ele é Jesus. Ele é o dono da igreja, ele é o pastor das nossas almas. Arabacaxandai. Você que está com problema de depressão, começa a falar em línguas estranhas. E fale mais para você ver se ele não vai lá na sua alma e faz uma rebuscada e uma cura. Aleluia. Aleluia. Não, pastor, meu problema é lítio. Mas ele pode curar o lítio, aí a ausência do lítio também. Deus é Deus. Vamos orar? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela palavra que o Senhor traz a nós de estudo bíblico, obrigado por este seminário, o cristão e a pandemia. Deus levanta anjos na pandemia, Deus capacita os anjos com dons na pandemia, oh Gadavassubai, traga dos céus, ó Deus, a unção do Espírito Santo, a graça, Kodabasha Taramai,
traga dos céus o reavivamento, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, passeia no meio desta igreja, no lugar onde essa internet está chegando com o culto, batiza com o Espírito Santo, batiza e traga evidência no falar em línguas estranhas, Kobenavasso, Klebanai. Traga renovo nesta noite, traga renovo, traga, Senhor, traga uma nova língua dos céus para aqueles que já foram batizados, que tem variedades. Oramachai, traga variedade de línguas como dons nesta noite. Oramakachatai, levanta intérpretes, Kadabla Subiá, de variedade de línguas nesta noite, em nome de Jesus, unge agora, enche dos dons de revelações, Aramassudai, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom do discernimento dos espíritos, ó Pai. Enche dos dons de poder, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas. Enche, meu Deus, Carabaixo, dai, enche do dom de variedade de línguas, enche do dom de interpretação de línguas, em nome de Jesus. Derrama o dom de profetizar, renova agora de visões e revelações, interpretações. Enche a igreja, Massuremanai, batiza agora, aviva agora, renova agora, unge agora, enche agora, dá experiências, tu provaste, Mãe, dê experiência, Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a entender, Senhor, quanto é bom entrar para a presença viva do Senhor. Ajuda essa pessoa a entender que se é crente, tem que almejar as coisas de crente, as coisas de cristão, as coisas que o Mestre amado que tu és, nos oferta pela palavra. Procurai os melhores dons, buscai os melhores dons, recebei, receba avivamento, receba renovo, receba Ramacai, Gobu, Xiandai, receba pela internet, seja Ganai, mulher, você está sendo renovada pela obra que o Senhor está fazendo através da internet. Isso recebe mais, unge mais, Senhor, unge mais essa mulher, toma ela com autoridade, traga a profecia, Ramancher, Galamaço, que mandai, opera esta obra, levanta esta mulher com os dons para a sua casa, levanta este homem com os dons para a sua casa, levanta esta filha, este filho com os dons para a sua casa. Arranca, Senhor, esse espírito maligno das trevas que segue esta pessoa para as coisas espirituais. Arranca em nome do Senhor. Abre a porta de glória, abre a porta do avivamento, abre a porta do renovo, abre a porta da cura, abre a porta da libertação, abre a porta, meu Pai, da unção que vem do céu sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, enche os pastores, evangelistas e presbíteros de uma unção do céu, de autoridade do céu, de graça do céu, de força dos céus, o dom da palavra, o dom do amor, o dom, meu Deus, dos milagres, venha sobre nós, Combadaço, Clebanai, em nome de Jesus. Levantemos as mãos em adoração, fala em mistério, fala em línguas, fala, renovado, fala, avivando, fala, ungido, repa, cataramando, rabagaça, ramacaxandaragas, urebecalama, urecamandarabagaça, orecandaraia. Oh, arabaga sobre candarubiga, deramaca chorebe candara, urialamaha sobre candaraga, urabasuri candaraga. Abençoa, Senhor, faz a obra do mestre. Glória a
Aleluia. Aleluia. Te carava hashiri carava. Imakashore carava. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Rei, dando glória, dando glória, dando glória. Adorando, glorificando, exaltando. Aleluia. Glória a Deus. Laine Rodrigues, Deus abençoe. Deus cuide de tudo. Glória a Deus. Deus abençoe. Ian Leão, Deus te abençoe. Ivana Rodrigues, falei. Deus abençoe vocês. Vamos nos enchendo. Não deixe que nada te esvazie. É sua função. Você tem o dever de se encher. Enchei-vos do Espírito, é um mandamento. É seu dever, não é dever da igreja te encher. É seu dever, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Deixa Deus te usar e fazer a obra.